o monge e cientista austríaco Gregor Mendel e suas descobertas, feitas por meio de experimentos com ervilhas realizados no próprio mosteiro onde vivia, foram extremamente importantes para que hoje conhecêssemos os genes, alguns dos mecanismos da hereditariedade. Suas experiências foram, também, muito significantes para a compreensão de algumas lacunas da teoria da evolução proposta tempos antes. O sucesso de seus experimentos consiste em um conjunto de fatores. Um deles foi a própria escolha do objeto de estudo, a ervilha, planta de fácil cultivo e ciclo de vida curto, com flores hermafroditas e que se reproduzem por autofecundação, além de suas características constantes, sem intermediárias amarelas ou verdes, lisas ou rugosas, altas ou baixas, flores púrpuras ou brancas, dentre outros. Além disso, o monge selecionou e fez a análise criteriosa, em separado, para cada par das 7 características que identificou. Considerou um número apreciável de indivíduos de várias gerações. E, para iniciar seus primeiros cruzamentos, teve o cuidado de escolher exemplares puros, observando-as por 6 gerações, resultantes da autofecundação, para confirmar se realmente só dariam origem a indivíduos semelhantes a ele e entre si. Executando a fecundação cruzada da parte masculina de uma planta de semente amarela com feminina de uma verde, geração parental, ou P, observou que os descendentes, que chamou de geração F1, eram somente de sementes amarelas. Autofecundando esses exemplares, a F2 se apresentou na proporção de 6 sementes amarelas para uma verde. Com esses dados, Mendel considerou as sementes verdes como recessivas e amarelas dominantes, fazendo o mesmo tipo de análise para as outras características dessa planta. Concluiu que, em todos os casos, havia a mesma proporção de 3. Primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores. A comprovação da hipótese de dominância e recessividade dos vários experimentos efetuados por Mendel levou, mais tarde, à formulação da sua primeira lei. Cada característica é determinada por 2 fatores que se separam da formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. Isto é, para cada gameta masculina ou feminina, encaminha-se apenas um fator. Mendel não tinha ideia de constituição desses fatores, nem onde se localizavam. Em 1902, enquanto estudava a formação dos gametas em gafanhotos, o pesquisador norte-americano Walter Sutton notou surpreendentemente semelhança entre os comportamentos dos cromossomos homólogos, que se separavam durante a meiose, e os fatores imaginados por Mendel. Sutton lançou a hipótese de que os pares de fatores hereditários estavam localizados em pares de cromossomos homólogos, de tal maneira que a separação dos homólogos levava à segregação dos fatores. A segunda lei de Mendel, denominada de hibridismo, analisa a formação dos gametas e a manifestação da segregação independente dos fatores, ou seja, a separação de 2 ou mais genes alélicos. Localiza-se em diferentes partes de cromossomos homofólogos. Essa segregação fundamenta-se essencialmente durante a anáfase primeira da divisão meiótica, resultante não mais do estudo das características isoladas, conforme a primeira lei enunciada por Mendel, mas da consideração do comportamento fenotípico envolvendo 2 ou mais características. A combinação das distintas configurações possíveis quanto à separação de fatores permite a formação de vários gametas, o que ocasiona maior variabilidade genética. Segue abaixo um exemplo prático da segunda lei de Mendel. A partir do cruzamento entre organismos de geração F1, são formados 4 tipos diferentes de gametas, e 16 foram possíveis de combinação entre estes.
constituindo provavelmente genotipos dos indivíduos que poderão surgir após a fecundação.